Olá, tudo bem? A Good Day Education criou uma campanha chamada Good Day Care, uma iniciativa de suporte e cuidado com os alunos. Você vai conferir agora uma entrevista com Kirana College sobre as medidas adotadas diante da crise do coronavírus. Quais foram as medidas econômicas adotadas? E a Kirana tomou a decisão, junto com estudantes e com professores também, de que a gente vai ter as duas opções de aula para os alunos, tá? Então a gente vai ter a aula em classe e a aula virtual. E por conta disso, a gente vai ter uma redução, uma ajuda para os alunos, mas essa redução é uma redução menor, porque a gente vai estar oferecendo as duas opções para os alunos. Então, a gente vai ter $100 de desconto no termo para todos os alunos de abril, né, para os alunos que estão estudando em abril. E, mais importante do que tudo, a gente está ajudando as pessoas que não conseguem pagar agora a parcelar o termo, né? Então, a gente vai ter opções de parcelamento, o aluno vai poder conversar com a gente tem parcelamento sem juros, não estou cobrando nada, nenhuma taxa pelo parcelamento, e aí a pessoa pode fazer, a gente tem pessoas que precisam pagar até em 5 vezes, a gente está aberto a conversar e ver qual a situação de cada aluno e trabalhar em cima disso, tá? Para os alunos novos que gostariam de começar em abril ou em julho, a gente também está com uma promoção que é um desconto de 50% na taxa de material didático para quem começa esse termo também. Quais foram as medidas adotadas diante da crise? A mudança no sentido de quando o aluno vai à escola, assim que ele entra, a gente tem que tirar a temperatura do aluno, confirmar que o aluno não está com febre, que ele não está doente. Os alunos quiserem usar máscara, a gente tem bastante gente que quer usar máscara, não tem problema. A gente tem 1,5 m entre cada aluno, entre as cadeiras de cada aluno, a gente teve que seguir essa regra, porque é a regra de distanciamento social aqui da Austrália. Então a gente vai ter algumas coisas extras sim que a gente tem que seguir, mas a gente está tentando seguir o mais normal possível. E todos os professores estão contatando os alunos diretamente também, tá? Então a gente tem grupos do WhatsApp de cada sala e o pessoal está conversando já, então os professores já estão mandando material adiantado. O que existe de diferente, que a gente adicionou, para falar a verdade, é que cada aluno terá a possibilidade de buscar via Zoom, né, via o nosso sistema virtual, horários para falar particular com o professor. Então vai ser o one-to-one, onde o aluno vai ter de 20 a 30 minutos para conversar com o professor, para tirar dúvidas sobre o assessment. Como está sendo feito o controle de presença de aula? A gente continua cobrando attendance, né, dos alunos, onde se o aluno vier em aula, não tem problema, ou a pessoa tem que fazer a aula virtual, tá? Então a gente continua cobrando o attendance. A gente acha muito importante, na verdade, o attendance para que o aluno aprenda, tá? Os nossos cursos são, como eu disse, muito práticos, tá? E o fato do aluno vir à aula ou assistir à aula faz com que ele entenda um pouco. Ele vai ter alguns trabalhos em grupos, algumas coisas que vão acontecer. Então, para que o aluno consiga fazer os assessments, tá? A gente precisa que o aluno veja a aula também. Então, a gente tem attendance para a escola, apesar de que perante a imigração, a gente só reporta para o progresso acadêmico. Isso é muito importante citar. O aluno, se ele não vier à aula por uma semana, a gente nunca vai reportar ele por attendance, mas se ele não progredir nos assessments dele, não fizer as provas e não passar, aí sim a gente pode reportar o aluno para o progresso acadêmico. E o suporte aos estudantes, teve alguma modificação? Já que as escolas continuam abertas, a gente continua dando todo o suporte para os alunos também, tá? Vai ter o suporte online, como eu comentei, que vai poder buscar horário para conversar com os professores. A gente vai ter a opção de buscar para conversar com a nossa diretora acadêmica também. A gente vai ter a opção de o aluno buscar para poder conversar com as pessoas que trabalham na nossa recepção, que dá todo esse suporte de troca de aula, não sei onde está o livro, coisas específicas do curso do dia a dia. Então, todos esses horários vão ser disponíveis para a pessoa poder buscar via Zoom, tá? Então, no final das contas, a pessoa vai poder continuar com o mesmo suporte, vai ter suporte em classe e também até um suporte maior virtual que a gente não tinha antes e que a gente achou muito interessante implementar para os alunos verem que eles estão aqui tendo qualidade. A gente está oferecendo a melhor opção possível dentro do que está acontecendo neste momento. Se você tiver alguma dúvida ou estiver precisando de ajuda, entre em contato com a gente no e-mail contato@goodday.education. Estamos à disposição. Estamos juntos nessa!